Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos. Bomba gigantesca neste domingo, nem no final de semana deixa de acontecer notícias bombásticas. Pessoal, principalmente após a condenação de 27 anos de Jair Messias Bolsonaro, os Estados Unidos está, podemos dizer, pegando fogo, já estão assim borbulhando, cara. O pessoal lá tá doido já para pegar esses 5 ministros aí da primeira turma do STF. Então, pessoal, notícia chegou agora dos Estados Unidos. Acompanhe este vídeo até o final para sair bem informado, deixando os créditos aqui ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E também não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pra notícia. Desejo que o pai dele, se vivo for, apesar dele ser velho, desse uma surra de toalha molhada nele. E a mãe uma surra de chinela havaiana. Isso sim seria saudável para ele. Mas eu não desejo a violência contra ele. Os nécios devem ter a liberdade de propagar suas estultices também. Nós temos que acreditar na liberdade de expressão ampla. Não quem concorda com a gente com nossos valores morais apenas. É o caso Larry Flynt. Se até um canalha como ele está protegido pela primeira emenda, então fiquem tranquilos. Nós todos estamos. Esse é o ponto. O que chacoalhou muita gente nesse caso é que isso aqui é América. Não se espera que a pessoa leve um tiro no pescoço por opinar numa universidade. Sempre teve a claque, que fazia ameaça, fazia barulho, e no máximo ali tentava intimidar com a ameaça de violência física. Como nós vamos reagir a isso vai fazer toda a diferença do tipo de civilização que vamos ter à frente. E é aí que vem meu lado católico, falando, não vamos deixar que isso nos transforme em pessoas piores. É o que eu busco fazer em relação a Alexandre de Moraes. Eu fui um alvo direto, sou perseguido por ele. E eu não deixo a amargura me dominar, o ressentimento falar mais alto e eu ficar tendo desejos de vingança em relação a ele. Não deixo, não permito isso. Eu não quero me vingar de Alexandre de Moraes. Eu quero a justiça. Quero a justiça aplicada a ele. Não quero que ele seja empalado em praça pública. Deixa eu consertar aqui. Eu posso até querer. Tem gente que não entende isso às vezes. Lembra que somos todos pecadores, seres humanos? Eu posso até querer, mas eu não posso agir em cima desse desejo. É o que vai me diferenciar deles. Aí aparecem uns oportunistas de vez em quando, né? A turminha do MBL, o Kim Kataguiri e o Danilo Gentili. Apontando até a hipocrisia da imprensa de forma correta, né? O extremista é o que leva o tiro na jugular, não o que puxa o gatilho. Só que são os mesmos, até onde eu chequei, que chamam de extremistas. Aí não, né? O que eu tenho a falar sobre isso? Para começo de conversa, se tem um exemplo do tal faroeste à brasileira, como diz o mestre Augusto Nunes, o melhor exemplo é esse.
Poucas vezes na história se viu tanto bandido destruindo a vida de tanta gente boa e inocente. Anderson Torres, General Heleno, o próprio Bolsonaro. Você pode discordar do Bolsonaro, você pode achar que ele errou em várias coisas. Eu vejo, volta e meia, a gente falando, se ferrou pelo que fez na pandemia. De novo, ele não está sendo julgado pelo que ele fez na pandemia. Se ele for, eu vou adorar trazer os argumentos aqui de que são todas falácias que o Kim Kataguiri e o MBL usou junto com o PT. São falácias. Mas ele não está sendo julgado por isso. Está sendo julgado por um suposto golpe de Estado que não aconteceu nem fase preparatória, muito menos executória. Uma quadrilha, uma gangue, condenou a quase 30 anos pessoas inocentes por um crime inventado. E fizeram isso em meio a risos, deboche, piadinhas futebolísticas, que é para externar mesmo para o público todo o sadismo deles. Até na Globo News teve gente que percebeu e não gostou. Falou, foi inadequada a postura. Até na Globo News. O Alexandre de Moraes estava tão aliviado depois do massacre do voto técnico do Fux, de horas e horas e horas e horas, dando aula para um aluno rebelde, que no dia seguinte eles ficaram trocando figurinha entre os 4 sofistas, suspeitos, o advogado do Lula, o ex-ministro do Lula que comparou Bolsonaro ao demônio, o tucano que é vítima no processo e odeia Bolsonaro de maneira totalmente visceral, e a Carmen Lúcia, que é uma baita de uma hipócrita, que a turma da imprensa adora pintar como moderada, democrata, e que no fundo substitui a carência de embasamento pela prosa feminista, repete o que o painho Gilmar Mendes manda e defende a censura. Até segunda-feira de 2136. Hipócrita. Nos chama de 213 milhões de pequenos tiranos. Em qualquer país com uma mídia independente, essa senhora seria tratada pelo que é, sem nenhum respeito. Mas não é preciso ter bola de cristal. Eu antecipei o voto dela quase ipsis literis, inclusive a cartada feminista. Logo no começo ela puxou. Estamos há 2000 anos caladas, mas eu vou permitir o à parte. Até isso eu antecipei no dia seguinte, no dia anterior. Porque não é preciso ter bola de cristal. É previsível demais. Essa gente só tem isso. Só tem prosa, só tem narrativa. São falsos poetas frustrados. O que eles não têm é o que o ministro Fux apresentou. Embasamento de juiz, independência para votar de acordo com a Constituição. Inclusive, no momento de dosimetria, o Fux coerente. A gente viu que Alexandre de Moraes não recuou, também Flávio Dino foi com ele ali em voto também, né, sem nenhuma timidez, sem nenhum pudor, assim como Carmen Lúcia. Quais seriam os próximos nomes, possivelmente, na lista e na mira de uma Magnitsky ou de outras sanções também, né? Qual que é o impacto que ainda pode ter, tendo em vista que, por exemplo, no caso do ministro Alexandre de Moraes, mesmo depois da Magnitsky, a gente viu vindo aí essa condenação? Eu acho que nenhuma surpresa, né, que eles condenaram, eles estavam investidos demais nisso, né, nessa narrativa e nos próprios crimes que principalmente o Alexandre de Moraes, mas também cúmplices do STF, cometeram para chegarmos até esse ponto, né, eles não tinham mais o que fazer, eles não podiam recuar por causa de ameaça dos Estados Unidos. Mas talvez eles estejam apostando que parou por aí, no Alexandre de Moraes, e como a esposa dele ainda nem sancionada foi, ele consegue sobreviver financeiramente falando, por meio dela, que é quem é dona do dinheiro mesmo. Acabaram de comprar uma mansão de 12 milhões, aí sim é 12 milhões, né? A do Barroso, só para corrigir, é de 22 milhões, é quase 5 milhões de dólares, é mais de 4 milhões de dólares
aqui em Key Biscayne, né, na Flórida. Então, eu acho que vem aí para essa turma esse pessoal da primeira turma mesmo, a Magnitsky, né, a bola da vez, sem trocadilho, mas a bola da vez talvez seja o Flávio Dino, né, e o próprio Barroso, em que pese não ter votado por não fazer parte da primeira turma, veja que curioso, né, ele fez questão de estar presente à leitura das condenações e da dosimetria, né? Por que uma coisa dessa? O Gilmar Mendes fez questão de estar presente na plateia, né, vendo o voto da sua pupila, Carmen Lúcia. Então, eu, cá entre nós, acho que não deveria haver nenhum tipo de preconceito, devia ser todo mundo ali premiado com a Magnitsky. Né? Claro que não é trivial, não é uma adesão tão política assim. Nos Estados Unidos tem um certo devido processo, é uma punição severa, então não é uma coisa trivial, não podemos banalizar, mas eu acho que vai vir aí para mais de um ministro essa punição, tá? E assim deveria ser, porque estão todos eles mancomunados numa narrativa que foi destruída pelo Fux. O título da minha coluna para a Gazeta do Povo hoje foi Um Juiz e 4 Sofistas. Né? O Fux, ele, num voto bem longo, ele destruiu as narrativas todas dos seus pares. E aí, quando volta a sessão no dia seguinte, aliás, não é preciso ter bola de cristal, eu coloco isso no meu artigo, né? No dia anterior eu tinha antecipado como seria o voto da Carmen Lúcia, inclusive antecipando a cartada feminista, e não vou me gabar disso, porque é muito previsível, né? E ela, logo no começo, quando teve uma parte do Flávio Dino, puxou que a mulher está há 2000 anos calada e blá, blá, blá. Quer dizer, é uma artista, é uma poeta, né? Só não é uma juíza. Então, o Fux tinha detonado essas narrativas. Quando volta para o voto de Carmen Lúcia e Zanin, vem o quê? Vem platitudes, voto meio acelerado, né, para não ter que rebater mesmo o que o colega trouxe, e figurinhas trocadas entre os quatro. A parte do Alexandre de Moraes com direito a vídeo, que ele se mostra como vítima, sem nenhum problema, né? Depois tivemos o voto do advogado do Lula, né? Uma coisa assim, e o ex-ministro do Lula que demonizava literalmente o Bolsonaro, né? Chamou ele de demônio. Esses são os que votaram. Então é tudo muito circense, tudo muito patético, e eles não contavam com o Fux tão técnico, tão independente, desmascarando as narrativas que eles trouxeram até aqui, com o apoio da velha imprensa. Né? Então, aliás, hoje, se você pega os editoriais de 4 grandes jornais, Estadão, Folha de São Paulo, o Globo e a Gazeta, você vai ver que 3 deles estão elogiando o que aconteceu no Brasil, que salvaram a democracia, que fizeram história. Só tem um jornal independente falando sério, mostrando o perigo disso, né, o precedente, tudo, que é a Gazeta do Povo. Então, de novo, nós estamos aqui lutando contra um sistema, contra um consórcio que inclui PT, STF e velha imprensa. Estão todos em conluio, impondo uma narrativa. É disso que se trata. E o Fux foi a mosca na sopa, foi a pedra no sapato, foi aquele cara que é o juiz da turma, o adulto na sala, que virou e falou, ops, espera aí, vamos ver isso aqui. Aliás, enquanto eles discutiam a dosimetria, por total coerência, o Fux se absteve de votar em dosimetria, porque ele optou pela absolvição dos réus, né, e pela nulidade do processo, mas ele pedia a palavra para deixar claro que eles eram inocentes. Só ali nas pontuações que ele fazia em relação à dosimetria. Falou, o caso do Anderson Torres. É difícil, né, dizer que ele é culpado quando ele mesmo já estava com a viagem marcada naquela data e comprovou isso e tudo mais. Quer dizer, tudo narrativa. Destruíram a vida de inocentes com base em narrativas. Porque queriam pegar mesmo o Bolsonaro. Em ano eleitoral, o governo lança Pé de Meia, programa destinado a estudantes. Em meio ao ano eleitoral em que o Partido dos Trabalhadores e demais siglas buscam consolidar capital político para as eleições municipais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
oficializou nesta sexta-feira o programa Pé de Meia. Essa proposta representa uma espécie de poupança implementada pelo governo federal, destinada aos alunos de baixa renda matriculados no ensino médio. A assinatura do decreto que estabelece os valores e critérios para o recebimento dos benefícios ocorreu durante uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto, conforme os detalhes do programa no ato da matrícula no início do ano letivo. Os estudantes do ensino médio receberão um aporte inicial de R$ 200 em suas contas poupança. Adicionalmente, a comprovação de frequência ao longo do ano proporcionará o direito ao recebimento de R$ 1.800 por ano, divididos em 9 parcelas mensais de R$ 200, que não é nada, na verdade, né, cara? Não dá nem para chamar isso de auxílio, meu Deus. Dessa forma, o total destinado a cada aluno por ano letivo será de R$ 2.000 ao concluir cada uma das 3 séries do ensino médio. Além dos depósitos regulares, os alunos receberão um valor adicional de R$ 3.000 na conta poupança, equivalente a R$ 1.000 por série concluída. O programa também prevê um incentivo financeiro de R$ 200 para os alunos de baixa renda matriculados na terceira série que se inscreveram no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, caso o estudante cumpra todos os requisitos estabelecidos ao longo dos 3 anos do ensino médio e se inscreva no Enem no último ano. Ele poderá receber um montante total de R$ 9.000. O Pé de Meia, no entanto, já enfrenta críticas e questionamentos em meio ao cenário político. Apesar de suas implicações educacionais, a iniciativa tem sido interpretada como uma estratégia do Planalto para consolidar apoio político e fortalecer a sua imagem às vésperas das eleições municipais. Uma das principais indagações está relacionada à fonte de financiamento para os repasses prometidos, especialmente considerando que o governo Lula encerrou o primeiro ano de mandato de 2023 com um rombo fiscal acima de 140 bilhões. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.